Salve, salve, identidade regatiana! Como é bom encontrar vocês aqui nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. E já vamos aos principais destaques do vídeo de hoje. A bruxa parece estar solta no CRB. E não é drama. Derrota contra o Asa ainda repercute bastante nos bastidores alvirrubro. Lesões têm sido a maior preocupação no CRB neste início de temporada. Diretoria alvirrubra está bastante pressionada durante esta semana. Tem jogador que não chegou a ir embora e vai continuar por aqui. É o caso do William Potker. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Café Regatiano. Antes de mais nada, convido a você a se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado. E lembrando sempre que o teu like, o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. Mas vamos alimentar o nosso regatianismo falando de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. E a derrota para o Asa, que foi bastante dolorida, bastante sofrida para o torcedor regatiano, ainda repercute bastante no CT Ninho do Galo. O elenco alvirrubro que se reapresentou ontem, iniciando esta semana de trabalho, outra semana aberta até o jogo contra o Coruripe, que acontece no sábado. Jogadores bastante cabisbaixos, em silêncio, mas que vai ter que trabalhar muito para reverter esta situação. A derrota contra o Asa foi a gota d'água. Não é somente o fato de ser derrotado. Afinal, é a primeira derrota do CRB nesta temporada em 6 jogos. Sabemos que é início de trabalho, início de temporada, mas a maneira com que o CRB foi derrotado foi bastante constrangedora, foi bastante vexatória. Afinal, o time não se encontrou em campo, não teve uma boa atuação, sequer jogou o futebol que sabemos que pode jogar. Apesar de todas as deficiências, mas o CRB tem time com totais condições de vencer qualquer equipe do Campeonato Alagoano. Por isso, a cobrança é um pouco mais severa durante esta semana e o elenco regatiano está bastante pressionado. Não só o elenco, como a comissão técnica. Barroca falou em entrevista coletiva pós-jogo que a diretoria vai conceder uma entrevista coletiva. E, cara, no dia de ontem, ficamos sabendo aí nas redes sociais que não vai ser bem assim. Não vai ter nada de entrevista coletiva. A diretoria, lógico, mais do que nunca está muito, mas muito pressionado. O torcedor está na bronca e não quer desculpas, quer soluções, respostas. No dia de ontem ficamos sabendo da informação de que não haverá uma entrevista coletiva. Inclusive, seria hoje. Na verdade, será um episódio do podcast lá no CRB TV, o canal do Galo no YouTube. Será feito um episódio de podcast com o presidente Mário Marroquim, o que seria uma entrevista para esclarecer, para falar desse momento atual, trazer soluções. Vai ser um bate-papo descontraído, onde haverá algumas perguntas feitas por jornalistas do futebol alagoano. Vamos aguardar, não é o que queríamos. O ideal era o presidente ter coragem e fazer uma entrevista coletiva. Mas, enfim, no dia de hoje, vamos ficar sabendo de novidades, talvez, quem sabe, aguardamos. E, caros amigos regatianos, a bruxa parece estar solta no CRB, está rondando o CT Ninho do Galo. CRB em alerta. Lesões têm sido a preocupação do regatiano neste início de trabalho, neste início de temporada. O treinador Eduardo Barroca tem encontrado bastante dificuldade para repetir a mesma escalação, a mesma formação. Afinal, o CRB não conseguiu fazer isso durante o Campeonato Alagoano e não vai fazer novamente no jogo contra a equipe do Coruripe. Vai terminar a fase inicial do Campeonato Alagoano sem repetir a mesma formação. Então, como que esse time pode ganhar o ritmo ideal? E uma coisa que tem acarretado bastante com isso são as lesões. Isso mesmo. Se ano passado quase não tivemos problemas com lesões na temporada de 2025, o departamento médico, fisiologia do clube foi bastante elogiado. O grande trabalho que é feito, aliás, nesta temporada, as lesões voltaram a aparecer com mais frequências no CRB. Sabemos que início de trabalho é bastante comum acontecer essa lesão muscular, esse desgaste físico,
jogadores ficam um pouco mais desgastados quando tem que retornar ao trabalho após as férias. Então há todo um cuidado. O Barroca tomou cuidado em relação a isso, vem fazendo rodízio na equipe justamente para evitar esse estouro, esse desgaste físico maior. O próprio Alemão foi poupado alguns jogos devido a essa questão. Mesmo assim, parece que não tem caminhado tão bem. As lesões têm aparecido. Rodada após rodada, o CRB vai perdendo jogadores importantes do time principal, já que não temos um elenco ainda. Pouco menos temos um time, né? Está muito aquém ainda. Mesmo assim, rodada após rodada, vamos perdendo principais peças. Perdemos o Henry. Aí depois contra o Penedense, se machucou o Wallace. No clássico contra o ex-rival, se machucou o Léo Campos. E a bola da vez agora é o Danielzinho, o meio-campista Danielzinho, que se machucou no jogo contra o Asa. Após uma finalização, colocou a mão na coxa e já pediu substituição. Quem entrou no seu lugar foi o David Brau. E aí preocupa bastante, porque se o Danielzinho não poder mais jogar no Campeonato Alagoano, a diretoria se vê na necessidade de ir ao mercado contratar um meia. Porque quem é que vai fazer a função dele na ausência do Danielzinho? David Brau ou Douglas Baggio improvisado. E já está mais que provado que não vai dar certo, que não tem dado certo. Então, é bastante preocupante essa questão de lesões. O CRB que já se vê na necessidade de ir ao mercado contratar um lateral esquerdo, já que o Léo Campos se machucou e o Maico não foi tão bem assim na partida contra o Asa, sendo substituído no intervalo do jogo. Então, já está no mercado tentando um lateral esquerdo. Tem essa questão do meio-campo. Tem informações que o CRB está tentando contratar 2 zagueiros, está negociando. Para o campeonato alagoano, só se pode contratar e inscrever jogadores até sexta-feira desta semana. Então, é uma corrida contra o tempo. A derrota contra o Asa foi a gota d'água, foi o divisor de águas no CRB. Está se revendo o planejamento, a diretoria bastante pressionada e o torcedor regatiano está na bronca e tem toda a razão. Afinal, já havíamos alertado lá atrás sobre esse tal do planejamento que foi feito para 2026. Sabíamos que não dava para iniciar uma temporada somente com 2 zagueiros que são titulares, que é o caso do Henry e do Fábio Alemão. Os outros são oriundos da base. Sabíamos que não dá para começar somente com o lateral esquerdo. Sabíamos que não dá para começar somente com o Danielzinho no setor de armação. Assim como tem também a questão do camisa 9. Então, mais uma vez, a diretoria pagou para ver o pato e agora precisa encontrar soluções para o elenco alvirrubro. Treinador Eduardo Barroca, que espera acelerar um pouco essa questão da entrega do DM, dos jogadores que estão lá se recuperando. Esta semana, o que tudo indica, já devemos ter novidades, principalmente pensando-se numa fase decisiva do Alagoano, quadrangular final. O treinador espera contar com esses atletas para o quadrangular, não para o jogo contra o Coruripe, pois não vai ser possível repetir já a mesma formação contra o Coruripe. A semana promete no CRB, promete ser uma semana bastante agitada e com novidades. É possível que haja saída de jogadores e também aconteçam chegadas. Tudo pode acontecer. E no CRB também tem a volta dos que não foram. William Potker, ele que estava quase certo para defender a equipe do Cuiabá, não vai mais. Caros amigos regatianos, que situação, viu? O William Potker continua no CRB. Ele que já trouxe um prejuízo tremendo, afinal, pouco entregou com a camisa do CRB, vai continuar por aqui, ao que indica. Porque vai ser difícil conseguir uma equipe. O CRB está tentando resolver a situação do William Potker, mas está muito difícil. Até porque o rendimento dele nos últimos anos não agrada a ninguém. Então, vai ser mais uma bomba. Difícil do CRB soltar essa bomba. O William Potker chegou para ficar mesmo no CRB. Que situação difícil, mas esperamos. Então, bota para jogar a Copa Alagoas, tenta achar alguma equipe, dividir o salário dele, porque aqui no CRB não dá para continuar. Um cara que não tem nem vontade de jogar, não tem disposição alguma, não tem compromisso com o CRB, complicado. E falando em compromisso,
Alguns atletas, cara, participaram de uma festinha, foi aniversário do Douglas Baggio, isso apareceu algumas fotos nas redes sociais. Alguns jogadores chamam a atenção ali com copo, bebida alcoólicas. Mikael, cara, é complicado. Me preocupa isso e preocupa o torcedor regatiano. Mikael é um jogador que se diz sempre estar fora de forma, não consegue atingir a forma ideal, mas na cervejinha o cara manja, né? Então, complicado. Enquanto o torcedor sofre e se preocupa com esse atual momento do Clube de Regatas Brasil, os jogadores aparentam estar nem aí. Sabemos que era a folga do elenco, mas será que era o momento ideal? Não sei. Enfim, respeitamos, mas não somos obrigados a concordar. Difícil. Vamos ter mais foco aí, meu time. Vamos ter mais foco, meu elenco. Afinal, vocês têm um feito histórico para conquistar com a camisa do CRB e precisam entender a importância disso, tá bom? Agora vamos trazer uma notícia boa, tá, meus amigos regatianos? Joãozinho Paulista, foi divulgado um vídeo nas redes sociais do Joãozinho, depois eu vi pelo Instagram lá da Irone, né, lá do Fala Regatiano. Cara, e o Joãozinho Paulista tem se recuperado muito bem daquele AVC que ele teve. Tem mostrado já uma grande evolução, voltando a caminhar, com ajuda ainda, mas a recuperação dele é constante, graças a Deus que o nosso ídolo tem se recuperado. É um patrimônio do CRB, o Joãozinho Paulista, e toda a torcida regatiana deseja melhoras para ele, que Deus continue abençoando e ajudando o Joãozinho neste progresso, tá? Melhoras, meu ídolo, tamo junto! Gente, chegando ao fim mais uma edição do nosso Café Regatiano. Se inscreve se não for inscrito no canal. Graças a Deus batemos a meta de 1.000 inscritos e vamos por mais. Agora é rumo aos 2.000. Então continua se inscrevendo, ativa o sininho para não perder nada e mete o dedo no like, deixa o teu joinha se você gostou do vídeo de hoje. Eu estarei de volta amanhã com mais uma edição do nosso Café Regatiano. Espero que trazendo novidades boas para vocês. Ótimo dia a todos. Fiquem todos com Deus. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.